E se um homem acostumado a viver sem regras se deparasse com a única mulher que poderia derrubá-lo? E se um simples olhar fosse capaz de tirar o controle do piloto mais desejado do país? Ele sempre comandou tudo, mas agora, quem realmente está no controle? Hoje, você vai conhecer uma história intensa e apaixonante, onde um homem que domina os céus precisa aprender a lidar com a única coisa que nunca soube controlar: seus próprios sentimentos. Se você ama histórias cheias de desejo, romance e tensão proibida, já deixa o like e comenta: o amor pode realmente mudar um homem como Leonardo? O aeroporto estava lotado. Passageiros iam e vinham, carregando malas, histórias e destinos desconhecidos. Luísa Martins, com suas mãos apertadas na alça da bolsa, tentava respirar fundo enquanto analisava os letreiros luminosos. Era a primeira vez que viajava sozinha. Seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir, não apenas pela ansiedade, mas pela sensação de que, de alguma forma, essa viagem mudaria sua vida. Ela não imaginava o quanto. Aos 18 anos, Luísa nunca teve grandes experiências fora de sua rotina. Era simples, inocente e sempre seguiu as regras. Mas agora, cercada por vozes desconhecidas e a agitação do aeroporto, sentia-se pequena. Precisava encontrar o portão certo, mas no momento em que tentou olhar novamente as indicações, tudo aconteceu rápido demais. Um impacto. Seu corpo foi puxado bruscamente, e antes que pudesse sequer reagir, sentiu braços fortes segurando sua cintura, impedindo-a de cair. O tempo pareceu desacelerar. A fragrância masculina, um misto de couro, cedro e algo perigosamente sedutor, invadiu seus sentidos. Seu coração martelou em seu peito. Ela piscou, tentando processar o que acabará de acontecer. Foi quando o viu. O homem que a segurava era intenso, magnético, perigoso. Olhos cinzentos, afiados como lâminas, estavam cravados nela, observando-a com algo entre curiosidade e domínio. Seu maxilar era forte, sua presença avassaladora. Ele vestia um uniforme impecável, e antes que Luísa pudesse sequer pensar, percebeu a insígnia bordada no peito dele. Leonardo Ferraz. O piloto mais famoso do país. Luísa engoliu em seco. Todo mundo sabia quem ele era. Conhecido por ser o melhor no que fazia, por viver nos ares e nunca se prender a nada. Um homem inacessível, desejado, e que agora estava ali, tão próximo que ela podia sentir a respiração dele. Você está bem? A voz dele era grave, carregada de um magnetismo que a fez estremecer. Ela piscou, lutando para recuperar o fôlego. Eu não vi por onde andava, sussurrou, tentando se afastar, mas Leonardo não soltou sua cintura de imediato. Ele demorou alguns segundos a mais do que o necessário antes de finalmente afrouxar os dedos. Quando o fez, os olhos dele deslizaram sobre ela de cima a baixo, avaliando-a. Era como se ele estivesse decifrando cada detalhe, absorvendo-a com o olhar. Não parece do tipo distraída, ele disse, um leve sorriso curvando seus lábios. Ela sentiu as bochechas esquentarem. Nunca ninguém a olhou daquele jeito. Como se estivesse brincando com ela, testando suas reações. Acho que hoje é um dia atípico, ela respondeu, tentando manter o tom neutro, mas a forma como ele inclinou a cabeça sugeria que tinha achado graça em sua resposta. Leonardo deveria ir embora. Ele tinha voos para pilotar, compromissos a cumprir. Mas por alguma razão que não conseguia explicar, seus pés não se moviam. Ele já esteve com muitas mulheres, já experimentou de tudo. Mas essa garota, havia algo nela. Algo que prendia sua atenção. Inocente demais. Provocante sem perceber. Isso o irritava. O instigava. Para onde você está indo? Ele perguntou, sem perceber que estava prolongando aquela conversa mais do que deveria. Paris, ela respondeu, e ele arqueou uma sobrancelha. Primeira vez? Sim. Leonardo passou a língua pelos lábios, como se estivesse pensando. É uma bela cidade, ele disse, mas seus olhos ainda estavam nela, e Luísa sentiu como se ele estivesse falando sobre algo mais do que apenas a cidade. Por um momento, tudo ao redor desapareceu.
Só existiam eles dois. Preciso ir, ela finalmente disse, forçando-se a dar um passo para trás. Ele a observou se afastar, sentindo um incômodo estranho. Por que não conseguia simplesmente deixá-la ir? Ele não acreditava em destino, mas alguma coisa lhe dizia que não seria a última vez que a veria. Mal sabia ele o quão certo estava. No avião. Luísa se acomodou na poltrona, tentando ignorar a inquietação dentro de si. O que havia sido aquilo? Seu coração ainda batia rápido, e ela não conseguia parar de pensar na intensidade do olhar de Leonardo. O avião começou os procedimentos de decolagem, e quando a voz do piloto ecoou pelos alto-falantes, uma onda de choque percorreu seu corpo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Aqui é o capitão Leonardo Ferraz e estarei conduzindo este voo até Paris. O sangue sumiu do rosto de Luísa. Ele era o piloto do seu voo. O homem que fez seu corpo inteiro estremecer estava no controle da aeronave que a levaria para o outro lado do oceano. Ela tentou ignorar a sensação de que estava em uma turbulência antes mesmo da decolagem. Mas no momento em que a primeira classe ficou livre para os passageiros, ela sentiu um arrepio. E então aconteceu. Leonardo passou por ela. Não era coincidência. Não podia ser. Ele poderia ter seguido direto para sua cabine, mas não o fez. Ele queria vê-la de novo. Ao passar ao lado dela, seus olhos se encontraram, e Leonardo parou por um segundo a mais do que deveria. Ele inclinou-se levemente para que só ela ouvisse quando sussurrou. Não esperava me ver tão cedo, não é? Luísa engoliu em seco, sem conseguir responder. O sorriso dele aumentou. Ele gostou da reação dela. Ele adorava um desafio. E agora, ele tinha um novo. Luísa sente que está sendo puxada para um jogo que não sabe jogar, e o piloto mais perigoso do país parece decidido a não deixá-la escapar. Comente, você acha que Leonardo conseguirá se controlar perto de Luísa? Luísa tentou ignorar a tensão no peito enquanto o avião ganhava altitude. Sentada confortavelmente na classe executiva, sentia os dedos inquietos sobre o colo, apertando a fina manta que a aeromoça lhe entregará instantes antes da decolagem. Mas nada era capaz de acalmar o frio na barriga. A voz dele ainda ecoava em sua mente. Não esperava me ver tão cedo, não é? O sussurro de Leonardo fez seu corpo reagir de um jeito que ela não entendia. Nunca se sentirá assim antes. Era como se algo profundo e desconhecido tivesse sido despertado dentro dela. Ela ajeitou-se no assento e olhou ao redor, tentando encontrar qualquer coisa que pudesse distraí-la. Mas, em vez disso, encontrou aqueles olhos cinzentos a observando. Leonardo estava em pé, no fundo da primeira classe, conversando com uma aeromoça, mas seu olhar estava nela. Direto. Afiado. Predador. Luísa desviou o olhar, engolindo em seco. O calor subiu pelo seu corpo, e suas bochechas queimaram. Nunca um homem a olhou daquela maneira. Nunca alguém a fez se sentir tão vulnerável e ao mesmo tempo tão viva. O pior era que ela não sabia como reagir. Ela nunca foi uma mulher que despertou atenção. Sempre foi discreta, tímida. O tipo de garota que passava despercebida. Mas, agora, sentia-se como um foco de luz no meio da escuridão, e a maneira como Leonardo a encarava deixava claro que ele gostava de vê-la assim. Ela se forçou a pegar um livro na bolsa. Precisava se distrair. Precisava esquecer aquele homem. Mas, como esquecer algo que já estava cravado dentro de você? Aquela viagem estava apenas começando, e ela já sabia que sairia dali diferente. No cockpit, Leonardo tentava manter a mente no voo. Ele estava acostumado a estar no comando. Nos ares, ele era soberano. Nada o fazia perder o foco. Mas, dessa vez, sentia-se irritantemente distraído. Aquele olhar dela, a forma como ela reagiu ao toque dele. Ele conhecia esse jogo melhor do que ninguém. O desejo não precisa ser expresso em palavras, basta um olhar. E o olhar de Luísa o desafiava de uma maneira que nenhuma mulher fez antes. Ela não sabia brincar, mas já estava envolvida no jogo.
A mão dele apertou o manche do avião com força. Precisava se concentrar. Mas sua mente insistia em voltar para a garota sentada na classe executiva. Por que justo ela? Leonardo nunca foi um homem de amarras. Nunca sentiu a necessidade de insistir em uma mulher. Mas Luísa era diferente. Havia algo nela que o intrigava. Algo que ele queria desvendar. E ele o faria. O voo transcorreu tranquilo. O problema era o que vinha depois. Assim que o avião pousou em Paris, Luísa sentiu um arrepio na nuca. Ela pegou suas coisas, evitando qualquer olhar desnecessário, e seguiu pelo corredor até a saída da aeronave. Mas ele estava lá. Encostado contra a porta do cockpit, de braços cruzados, com um pequeno sorriso nos lábios. Como se estivesse esperando por ela. O coração de Luísa disparou, e suas pernas ficaram trêmulas. Ela deveria seguir em frente. Fingir que ele não estava ali. Mas algo dentro dela fez diminuir o ritmo. Espero que tenha aproveitado o voo, Leonardo disse, com aquele tom de voz grave que fazia seu corpo inteiro reagir. Foi ótimo, ela conseguiu dizer, mesmo sentindo a boca seca. Que bom. Mas o melhor ainda está por vir. Ela franziu a testa, confusa. Como assim? Leonardo descruzou os braços e inclinou-se levemente na direção dela. A proximidade foi sufocante. O calor do corpo dele a envolveu, e ela precisou se segurar para não recuar. Você vai para um hotel? Ele perguntou, direto. Ela piscou, surpresa. Sim. Deixe-me te levar. A proposta foi tão inesperada que Luiz achou que tivesse ouvido errado. O quê? Vou te levar ao seu hotel. Ela sentiu um nó no estômago. Tudo nele era perigoso. Ele parecia uma tempestade pronta para desabar sobre ela. Ela deveria dizer não. Mas queria dizer não? O carro de Leonardo era tão sofisticado quanto ele. O silêncio entre eles era carregado de algo invisível. Algo quente, pesado. Ele dirigia com a mesma confiança com que pilotava um avião, e Luísa sentia que, a qualquer momento, perderia o controle de si mesma. Você parece nervosa, ele comentou, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele rapidamente, e o pequeno sorriso no canto de sua boca indicava que ele sabia exatamente o que estava fazendo com ela. Estou bem, ela mentiu. Tem certeza? Ele pressionou, e seus olhos deslizaram para suas pernas, que estavam inquietas. Ela se forçou a parar. Ele notou. Você não sabe jogar esse jogo, sabe? Ele perguntou, e dessa vez, Luísa sentiu que seu rosto estava pegando fogo. Eu não sei do que está falando. Leonardo soltou uma risada baixa. Era perigoso, provocante. Claro que sabe. Ele parou o carro em frente ao hotel. Mas não desligou o motor. Houve um momento de silêncio. Aquele era o momento em que ela deveria sair. Mas ela não conseguia se mover. Os olhos dele estavam sobre os dela, como um imã. Ele estendeu a mão e tocou uma mecha de seu cabelo, deslizando-a entre os dedos. Você é diferente, ele murmurou. Luísa sentiu um arrepio subir pela espinha. Diferente como? Os olhos cinza perfuraram. Eu não sei, mas vou descobrir. A respiração dela falhou. Ele estava muito próximo. Muito próximo. Se ele se inclinasse só um pouco mais. Se seus lábios tocassem os dela. Mas então, ele se afastou. Soltou o cabelo dela e sorriu, como se tivesse acabado de ganhar um jogo silencioso. Boa noite, Luísa. Ela sentiu o coração martelar. O que havia acabado de acontecer? Ela abriu a porta e saiu do carro sem olhar para trás. Mas, enquanto entrava no hotel, sabia que nada estava terminado. Leonardo Ferraz não era o tipo de homem que desiste fácil. E ela já estava no jogo. O desejo foi despertado, e agora, nem Luísa e nem Leonardo podem mais ignorar a tensão entre eles.
Mas até onde isso pode levá-los? Luísa passou a noite inquieta, rolando na cama do hotel luxuoso, o corpo ainda reagindo à última interação com Leonardo. Ele havia tocado seu cabelo, olhado-a como se soubesse cada pensamento que passava por sua mente. Mas, acima de tudo, ele havia se afastado no último segundo. Ela sabia que devia agradecer por isso. Sabia que aquele homem era perigoso. Não no sentido literal, mas porque ele fazia com que seu coração e sua razão travassem uma batalha intensa. Ela não sabia jogar esse jogo. Mas ele sabia. E gostava de testar seus limites. Luísa fechou os olhos e tentou afastá-lo da cabeça. Mas a imagem dele estava ali. O sorriso torto. O olhar afiado. A presença dominante. Não era como se ela já tivesse experienciado algo assim antes. A verdade era que Leonardo Ferraz era o primeiro homem que a fazia sentir algo tão forte. Ela bufou, frustrada consigo mesma, e tentou se concentrar em seu propósito em Paris, estudar. Ela tinha um sonho. E nada deveria desviá-la disso. Mas então, na manhã seguinte, quando desceu para o café da manhã no hotel, tudo mudou. Ele estava lá. Sentado casualmente em uma mesa na área externa, com um café na mão e óculos escuros cobrindo os olhos. Mas Luísa não precisava vê-los para saber que ele já a tinha notado. O corpo dela ficou tenso. Seu primeiro instinto foi desviar e fingir que não o viu. Mas já era tarde. Leonardo abaixou os óculos, um sorriso preguiçoso e perigoso nos lábios. Dormiu bem? Luísa prendeu a respiração. O que você está fazendo aqui? Leonardo riu, aquele riso baixo e provocante que a fez querer desaparecer e, ao mesmo tempo, se aproximar mais. Café da manhã. O que mais? Ela cruzou os braços. Você está me perseguindo? Não se ache tão importante, Luísa. Ela sentiu a irritação subir. Ele estava se divertindo com aquilo. Mas antes que pudesse responder, ele se levantou. Venha. Ela piscou, confusa. O quê? Vamos sair. Ela riu, sem humor. Por que eu faria isso? Ele inclinou-se ligeiramente para perto dela, e mesmo em público, ela sentiu como se fossem apenas os dois ali. Por que você quer? Luísa abriu a boca para negar. Mas então, percebeu que ele estava certo. Ela queria. E isso era o que mais a assustava. Minutos depois, ela estava dentro do carro dele. Ela não sabia como havia chegado naquele ponto. Mas quando viu, estava ao lado dele novamente, sendo conduzida por ruas desconhecidas de Paris. O silêncio no carro era carregado. Leonardo dirigia com a mesma precisão e confiança com que pilotava um avião. Cada movimento era calculado. Cada olhar, um golpe certeiro. Onde estamos indo? Ela perguntou, sentindo-se pequena naquele espaço fechado com ele. Vou te mostrar algo. A resposta vaga não a ajudou a se acalmar. Isso não responde minha pergunta. Ele sorriu, sem tirar os olhos da estrada. Confia em mim? Luísa cruzou os braços, cerrando os olhos. Não. Ele soltou uma risada baixa. Boa resposta. Ela virou o rosto para a janela, tentando esconder o sorriso. Ele era insuportável. Mas algo dentro dela já havia cedido. O carro parou diante de um aeroclube particular. Luísa franziu a testa. O que estamos fazendo aqui? Leonardo saiu do carro sem responder, contornando o veículo para abrir a porta dela. Um gesto que deveria ser cavalheiresco, mas que nela causou um arrepio. Venha. Ela hesitou, mas seguiu. E então, viu o avião. Pequeno. Privado. Impecável. Ela regalou os olhos. Você não pode estar falando sério. Ele virou-se para ela, os olhos brilhando com algo intenso. Eu sou o piloto, lembra? Ela engoliu em seco. Eu sei, mas isso não significa que eu tenha que subir nisso com você. Ele sorriu de lado,
como se soubesse que ela já estava convencida e só estava se segurando. Tem medo? Pronto. Agora ele a desafiava. Luísa respirou fundo, sem perceber que Leonardo a estava estudando. Ele sabia como ela reagia. Sabia que se tocasse no orgulho dela, ela cederia. E cedeu. Minutos depois, estavam no ar. Luísa nunca sentiu nada igual. Estar ali, tão acima do mundo, com Leonardo no controle de tudo. Ela olhou para o lado e encontrou os olhos dele. Dessa vez, sem provocação. Apenas intensidade. É lindo, não é? Ele perguntou, e pela primeira vez, ela sentiu que Leonardo não estava jogando. Ela assentiu. Sim. Ele sorriu, mas sem malícia. Era um sorriso raro. Um que ela percebeu que poucas pessoas deviam ver. Luísa sentiu um nó na garganta. O que aquele homem estava fazendo com ela? Mas, antes que pudesse pensar mais, ele disse: Me deixe te mostrar Paris de um jeito que ninguém mais pode. A voz dele soou diferente dessa vez. Mais baixa. Mais sincera. E, naquele momento, Luísa soube que estava em perigo. Não porque ele era perigoso, mas porque ela já estava caindo. O que começou como um jogo agora se tornou algo real. Mas Luísa está pronta para lidar com isso? O avião pousou suavemente na pista privativa do aeroclube, mas Luísa sentia como se seu coração ainda estivesse a milhares de metros de altura. A viagem que deveria ser apenas um passeio havia se transformado em algo muito maior, muito mais intenso do que ela poderia ter previsto. Leonardo desligou os motores e virou-se para ela. Os olhos cinza estavam diferentes. Ainda carregavam aquele tom predador, mas havia algo mais ali, algo mais profundo. Foi bom para você? Ele perguntou, e o tom era deliberadamente provocante. Luísa engoliu em seco. Ele não falava apenas do voo, e os dois sabiam disso. Ela tentou parecer indiferente, mas sua voz saiu um pouco mais fraca do que gostaria. Foi incrível. Leonardo sorriu, aquele sorriso torto e irresistível que fazia seu corpo reagir sem permissão. Eu sabia que você iria gostar. Luísa apertou os dedos sobre o colo, tentando ignorar a onda de calor que tomou conta de seu corpo. Ele era perigoso demais, e o pior de tudo era que ela não queria se afastar. Ele desceu do avião primeiro, estendendo a mão para ajudá-la a sair. Luísa hesitou. Se aceitasse aquele toque, sabia que algo dentro dela mudaria para sempre. Mas então, Leonardo arqueou uma sobrancelha, desafiador. Não vai me deixar te ajudar, princesa? Ela apertou os lábios. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Respirando fundo, Luísa aceitou a mão dele e sentiu um choque percorrer seu corpo. O toque era firme, quente, seguro. Assim que seus pés tocaram o chão, Leonardo não soltou sua mão. Pelo contrário, ele apertou um pouco mais forte, segurando-a no lugar. Quer jantar comigo? Ela piscou, surpresa com a pergunta direta. Agora? Ele sorriu. Não vejo motivo para esperar. O coração dela bateu mais rápido. Ela sabia que aceitar significava atravessar um limite invisível. Mas, naquele momento, ela não queria mais lutar contra aquilo. O restaurante era o mais sofisticado que Luísa já havia pisado. A iluminação era baixa, as mesas elegantemente decoradas, e o aroma de vinho e especiarias preenchia o ar. Mas nada disso parecia tão impressionante quanto o homem à sua frente. Leonardo estava sentado do outro lado da mesa, as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. Ele parecia completamente à vontade, como se aquele ambiente fosse sua segunda casa. Luísa, por outro lado, sentia-se uma impostora. Ela nunca esteve em um lugar como aquele. Nunca foi o tipo de mulher que chamava a atenção de homens como ele. Mas ali estava ela, diante de Leonardo Ferraz, e ele não desviava o olhar nem por um segundo. Está nervosa? Ele perguntou, a voz baixa e carregada de algo intenso. Um pouco, ela admitiu, sincera.
Ele sorriu, como se gostasse da resposta. Não precisa ficar. Ela riu baixinho. Isso é fácil para você dizer. Você parece que pertence a esse mundo. Leonardo se inclinou ligeiramente para frente. E você acha que não? Acho que não. Está errada. Ela piscou. O quê? Leonardo ergueu uma taça de vinho, girando o líquido lentamente antes de falar. Você acha que eu não percebo o que acontece aqui? Ele indicou a sala com um leve aceno. Todos os homens nesta sala estão te olhando. Ela sentiu o rosto pegar fogo. Não estão, não. Estão, sim. Ele sorriu. Mas nenhum deles tem chance. O coração dela saltou no peito. Por quê? Os olhos dele brilharam. Porque você já é minha. Luísa paralisou. Ele falava com tanta certeza, como se fosse um fato. Como se não houvesse outra opção além dessa. Ela deveria recuar. Mas, em vez disso, sentiu o corpo vibrar com as palavras dele. O jantar passou em um piscar de olhos. Cada sorriso de Leonardo, cada olhar prolongado, cada toque sutil fazia a tensão entre os dois crescer. E, quando ele segurou sua mão sobre a mesa, Luísa soube que estava perdida. Quero te levar para minha casa, ele disse, sem rodeios. Ela sentiu a respiração falhar. Leonardo. Ele apertou a mão dela, os olhos fixos nos dela. Eu não sou um homem paciente, Luísa. Ela engoliu em seco. Eu nunca fiz isso antes. O rosto dele se transformou. A expressão de sedutor deu lugar a algo mais profundo. Mais intenso. Eu sei. O silêncio entre eles foi absoluto. Isso te assusta? Ele perguntou. Luísa hesitou. Não sei. Leonardo se levantou da mesa, puxando-a suavemente pela mão. Então, me deixe te mostrar. O coração dela estava batendo tão forte que achou que fosse desmaiar. Mas, em vez de fugir, ela apenas o seguiu. O apartamento dele era luxuoso. Pisos de madeira escura, uma vista panorâmica de Paris iluminada à noite, móveis sofisticados e o cheiro amadeirado que já estava impregnado nela. Leonardo a puxou suavemente para dentro e fechou a porta. Você tem certeza? Ele perguntou, a voz mais baixa do que nunca. Luísa não respondeu. Ela apenas se inclinou e o beijou. O choque do toque fez seu corpo inteiro vibrar. Era um beijo intenso, cheio de desejo, mas também de algo mais. Algo que ela não sabia explicar. Leonardo a ergueu nos braços, carregando-a para o quarto. E então, naquela noite, Luísa se entregou completamente. Foi suave. Foi intenso. Foi inesquecível. Ela sentiu cada toque, cada suspiro. Sentiu-se adorada, desejada. Sentiu-se dele. E, quando tudo acabou, Leonardo a puxou para seus braços, enterrando o rosto nos cabelos dela. Você é a única coisa que me faz perder o controle. Luísa fechou os olhos, sentindo o coração bater forte. O que quer que estivesse acontecendo entre eles, não havia mais volta. Agora, Luísa pertence a ele. Mas será que Leonardo pertence a ela? Luísa despertou com a luz suave da manhã entrando pelas enormes janelas do quarto. O cheiro amadeirado dos lençóis, a sensação quente da pele contra a dela, tudo ainda parecia um sonho. Ela piscou algumas vezes, sentindo o corpo se ajustar ao momento. Cada músculo carregava a memória do que aconteceu na noite anterior. E então, ela percebeu. Leonardo ainda estava ali. Deitado ao lado dela, o peito nos subindo e descendo suavemente enquanto dormia. Ela não esperava isso. Ele parecia diferente. Sem a máscara de sedução e arrogância. Naquele momento, ele era apenas um homem. Um homem que mexia com ela de uma maneira que ninguém jamais havia feito. Ela poderia ficar ali para sempre. Mas então, o medo tomou conta dela. O que viria depois? Ela não era ingênua.
Sabia que homens como Leonardo não se prendiam a ninguém. Sabia que era o tipo de homem que nunca precisava pedir por uma mulher. E agora, depois de se entregar completamente, ela se sentia vulnerável. Ela se virou lentamente, tentando sair da cama sem acordá-lo. Mas no momento em que tocou os pés no chão, ouviu a voz dele. Fugindo de mim, princesa? O coração dela disparou. Ela olhou para trás e encontrou aqueles olhos cinza cravados nela. Ele estava acordado. Observando-a. Luísa sentiu o rosto queimar. Eu achei que você estivesse dormindo. Leonardo sorriu, apoiando-se nos cotovelos. Ele parecia completamente à vontade, como se nada pudesse abalá-lo. Eu estava. Mas senti sua ausência. Luísa engoliu em seco. Ele estava brincando com ela. Ou não? Preciso ir para o hotel. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Para quê? Ela hesitou. Minhas coisas ainda estão lá. Ele a olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo. Então, sem aviso, ele se levantou da cama. A visão dele completamente nu fez o estômago dela revirar. O homem era pura perfeição. Mas Leonardo parecia indiferente ao próprio impacto. Apenas caminhou até a cômoda, pegou a calça e a vestiu sem pressa. Eu te levo, ele disse, casualmente. Luísa franziu a testa. Não precisa. Eu posso chamar um táxi. Ele se aproximou dela em 2 passos rápidos. Grande, forte, dominante. Eu disse que te levo. O coração dela martelou no peito. Leonardo Ferraz nunca pedia nada. Ele apenas tomava. E naquele momento, ele estava deixando claro que não pretendia deixá-la ir tão facilmente. O caminho de volta para o hotel foi silencioso. Mas não era um silêncio comum. Era carregado. Intenso. Leonardo dirigia com uma expressão fechada, os dedos apertados contra o volante. Ele estava diferente. E Luísa sentia isso. Quando chegaram ao hotel, ele parou o carro, mas não desligou o motor. Os olhos cinza estavam fixos nela. Quanto tempo você ainda tem em Paris? Ela hesitou. Mais 2 semanas. Leonardo assentiu lentamente. Isso significa que temos 2 semanas. Ela franziu a testa. Para quê? O canto da boca dele se ergueu, mas não era um sorriso completo. Para ver onde isso vai dar. O coração dela disparou. Isso era o que ela mais queria. Mas também era o que mais a assustava. O dia passou lentamente. Luísa tentou se concentrar em outras coisas, mas sua mente sempre voltava para ele. Para as palavras dele. Temos 2 semanas. Ela sabia que aquilo não era uma promessa. Leonardo Ferraz não era um homem de promessas. Mas, pela primeira vez, ele estava oferecendo algo. E ela não sabia se deveria aceitar. O telefone vibrou ao lado dela. Uma mensagem. Dele. Jantar. 20 horas, eu busco você. Simples. Sem perguntas. Era uma ordem, não um convite. E o pior de tudo? Ela gostava disso. Às 20 horas em ponto, ele estava lá. De terno escuro, impecável, encostado contra o carro. Ele não precisava dizer nada. O olhar dele dizia tudo. Ela desceu as escadas do hotel sentindo cada célula do corpo em alerta. Cada passo a aproximava do desconhecido. Quando parou diante dele, Leonardo percorreu os olhos por seu corpo lentamente. Você está deslumbrante. Luísa sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele abriu a porta para ela, e, mais uma vez, ela cedeu. O restaurante era luxuoso. Mas Luísa mal prestava atenção na decoração. Tudo o que ela via era Leonardo. Ele estava sentado diante dela, segurando uma taça de vinho, observando-a como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Você está quieta, ele comentou, casualmente.
Estou apenas pensando. Leonardo inclinou-se ligeiramente para frente. E no que está pensando? Ela respirou fundo. Você não parece o tipo de homem que repete encontros. Ele sorriu de lado. E você não parece o tipo de mulher que se envolve com alguém como eu. Ela apertou os lábios. E ainda assim, aqui estamos. Leonardo pousou a taça sobre a mesa. Os olhos estavam ainda mais intensos. Exatamente. O silêncio se instalou entre eles. Mas era o tipo de silêncio que falava mais do que palavras. Luísa sentiu o peito apertar. O que ela estava fazendo? Mas, antes que pudesse organizar os pensamentos, Leonardo segurou sua mão sobre a mesa. Você confia em mim? A pergunta foi baixa, mas carregada de algo pesado. Ela sentiu o coração acelerar. Eu não sei. Ele apertou os dedos ao redor dos dela. Então, me deixe te mostrar que pode confiar. Ela olhou para a mão dele sobre a sua. Quente. Forte. Segura. E, naquele momento, soube que já estava perdida. Leonardo Ferraz nunca precisou provar nada para ninguém. Mas agora, ele quer provar algo para Luísa. Será que ela está pronta para isso? Luísa tentou ignorar o nó apertado em seu peito enquanto observava Leonardo beber seu vinho, os olhos cinza cravados nela como se ele estivesse lendo cada pensamento que passava por sua mente. Ele a desafiava com aquele olhar, e ela não sabia se estava preparada para perder aquele jogo. Ela não era ingênua. Sabia o que Leonardo Ferraz era capaz de fazer com uma mulher. Sabia que ele nunca precisou de ninguém além de si mesmo. Mas, então, por que ainda estava ali, segurando sua taça com força, sentindo a tensão que pairava entre os dois como uma tempestade prestes a desabar? Leonardo inclinou-se levemente sobre a mesa, descansando um cotovelo enquanto corria os dedos sobre a borda da taça de vinho. Os gestos dele eram calculados, mas havia algo diferente em sua expressão. Você parece longe, ele disse, a voz baixa, mas carregada de intensidade. Luísa piscou rapidamente. Eu só estou pensando. Ele ergueu uma sobrancelha. Sobre mim? Ela soltou um riso nervoso, balançando a cabeça. Você é convencido demais. Leonardo sorriu, e aquele sorriso era como um golpe certeiro em seu autocontrole. Sou realista, princesa. Eu vejo o que está acontecendo aqui. Ela engoliu em seco. O que está acontecendo aqui? Leonardo inclinou-se ainda mais, e o mundo ao redor pareceu desaparecer quando ele falou. Você está fugindo de mim. Luísa congelou. Eu não. Está, sim. Ele interrompeu, a voz suave, mas firme. Desde aquela noite, eu vejo isso nos seus olhos. Você está tentando se convencer de que não quer mais, de que foi só um momento. Luísa sentiu o coração disparar. E não foi. Leonardo se recostou lentamente, como se analisasse cada centímetro dela antes de responder. Você acha que foi? Ela desviou o olhar. Ela queria responder que sim. Mas a verdade era que, desde aquela noite, nada parecia mais fazer sentido. Leonardo suspirou, como se tivesse lido a resposta nos olhos dela. Eu nunca precisei pedir nada para uma mulher, Luísa. Ela voltou a encará-lo. Então por que está fazendo isso agora? Ele ficou em silêncio por um momento. E então, ele disse algo que fez seu corpo inteiro estremecer. Porque eu não quero que você vá embora. O trajeto de volta para o hotel foi silencioso, mas o silêncio entre eles falava mais do que palavras. Leonardo dirigia com a mesma precisão e calma de sempre, mas Luísa sabia que havia algo diferente no ar. Ela sabia que ele queria que ela dissesse algo. Qualquer coisa. Mas como colocar em palavras o que nem ela mesma entendia? Quando o carro parou em frente ao hotel, ela sentiu o estômago revirar. Se saísse dali, sabia que poderia ser o fim. E, então, Leonardo virou-se para ela. Eu te levo para o aeroporto amanhã. Ela franziu a testa. O quê?
Ele suspirou, recostando-se no banco. Você tem um voo marcado para o Brasil, não tem? Ela sentiu um aperto no peito. Ela havia esquecido. Seu tempo em Paris estava acabando. E ela sabia que, assim que partisse, não haveria mais nós. O coração dela pesou. Era isso? Leonardo só estava a deixando ir? Ela abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Então, ele estendeu a mão e segurou o rosto dela suavemente. Se você quiser ir, vá. Mas eu espero que não vá. Luísa sentiu a garganta travar. Era isso. Leonardo Ferraz estava lhe dando a escolha. E, pela primeira vez, ela percebeu que tudo estava em suas mãos. Luísa passou a noite em claro. Amanhã. Amanhã ela deveria partir. Deveria voltar para sua vida, para sua rotina, para a Luísa que ela era antes de conhecê-lo. Mas ela já não era mais essa pessoa. Ela olhou para o celular. Nenhuma mensagem dele. Nenhuma ligação. Ele estava esperando que ela decidisse. E, por mais que odiasse admitir, ela queria que ele tivesse ido atrás dela. Ela queria que ele dissesse para ficar, que a segurasse com força e não a deixasse ir. Mas esse não era o jeito de Leonardo. Ele nunca forçaria algo. Ele a queria, mas não a aprenderia. E isso era o que mais a assustava. Porque a escolha agora era dela. Ela pegou o celular. Respirou fundo. E então, digitou uma única mensagem. Me encontre no aeroporto. No dia seguinte, Leonardo estava lá. De terno, impecável, encostado em seu carro de forma relaxada, mas os olhos denunciavam a tensão. Quando Luísa desceu do táxi, ele a olhou de cima a baixo. Tem certeza disso? Ela sentiu o coração disparar. Ele não perguntou se ela tinha certeza de ir embora. Ele perguntou se ela tinha certeza de ficar. Ela inspirou profundamente. E, naquele momento, soube a resposta. Sim. Leonardo se aproximou devagar. Os olhos estavam mais intensos do que nunca. Você sabe o que isso significa? Ela assentiu, sem desviar o olhar. Sei. E, então, ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Não foi um beijo calmo. Foi um beijo de alívio. De posse. De certeza. Porque agora, não havia mais dúvidas. Luísa tinha feito sua escolha. E sua escolha era ele. Agora que Luísa decidiu ficar, será que Leonardo conseguirá mostrar que também pode se entregar completamente? O beijo no aeroporto foi um marco. Aquele momento selava algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Luísa sentiu o coração disparar enquanto os lábios de Leonardo pressionavam os seus com urgência. Não havia hesitação. Não havia dúvidas. Ele a queria ali. Ela escolheu ficar. E agora tudo mudaria. Quando finalmente se afastaram, o ar ao redor parecia eletrizado. Leonardo manteve as mãos firmes em seu rosto, os olhos cinza fixos nos dela, como se estivesse certificando-se de que aquilo não era um sonho. Você tem certeza disso? Ele perguntou, a voz grave e rouca. Luísa assentiu. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. A expressão dele mudou. Havia algo selvagem ali, algo indomável. E, sem dizer mais nada, ele segurou sua mão e a puxou para dentro do carro. Para onde estamos indo? Ela perguntou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Leonardo lançou um olhar rápido na direção dela, o canto da boca se erguendo em um meio sorriso. Para o único lugar onde eu posso ter você só para mim. A casa dele. A cidade de Paris parecia passar em câmera lenta do lado de fora do carro. Mas, dentro dele, a tensão entre os dois era como um campo magnético impossível de ignorar. Luísa observou Leonardo. Ele estava diferente. O homem que, antes, era apenas mistério e controle agora parecia estar lidando com algo novo. Algo que o desafiava de uma forma que ele nunca imaginou.
Ela. Quando chegaram à cobertura dele, Luísa mal teve tempo de absorver o ambiente. No momento em que a porta se fechou, Leonardo a puxou para si. O beijo foi urgente, desesperado. Como se ele precisasse dela para respirar. E Luísa se entregou. Porque agora, ela sabia que também precisava dele. Os lençóis estavam bagunçados, os corpos ainda entrelaçados. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da cidade lá fora. Leonardo passou os dedos pelos cabelos dela, sua respiração lenta e profunda. Você me deixa louco. A voz dele era um sussurro no silêncio. Luísa sorriu, os olhos fechados, absorvendo a sensação de estar ali, nos braços dele. Achei que você já fosse louco. Ele riu baixinho. Mas então, sua expressão ficou séria. Eu nunca senti isso antes. O coração dela bateu mais rápido. Isso o quê? Leonardo deslizou os dedos pelo braço dela, lentamente. Essa vontade de ter alguém ao meu lado. De verdade. O silêncio tomou conta do quarto. Luísa sentiu algo dentro de si se apertar. Ela não queria criar expectativas. Mas as palavras dele significavam muito. Então, o que isso significa para nós? Leonardo virou-se, apoiando um braço atrás da cabeça, os olhos cinza cravados nos dela. Eu não sei. Mas sei que não quero que acabe. Luísa engoliu em seco. Você tem certeza? O olhar dele ficou intenso. Ele não gostava de ser questionado. Luísa, eu sou um homem de certezas. E tenho certeza de que te quero comigo. As palavras dele eram como um golpe direto no peito. Ela sentiu o coração bater mais rápido, a mente girando. Eu tenho medo. Leonardo franziu a testa. Medo de quê? Ela respirou fundo. De ser apenas mais uma. A tensão no quarto ficou palpável. Leonardo ficou em silêncio por um longo tempo. E então, disse a única coisa que ela não esperava. Eu nunca fiz isso antes. Luísa piscou. Fez o quê? Ele se levantou devagar, apoiando os cotovelos nos joelhos. O homem que sempre teve todas as respostas agora parecia perdido. Nunca pedi para ninguém ficar. Ela ficou sem palavras. Ele se virou para ela. Nunca. E foi aí que Luísa percebeu. Ela não era apenas mais uma. Ela era a única. Nos dias seguintes, eles estavam inseparáveis. Luísa via um lado de Leonardo que ninguém mais conhecia. Ele não era apenas o piloto frio e inatingível que todos viam. Ele sabia rir. Sabia ser gentil. Sabia fazer com que cada momento ao lado dele parecesse um sonho. Mas o medo ainda a assombrava. Ela sabia que homens como ele não mudavam. Ou mudavam. Naquela noite, Leonardo a levou para um jantar. Mas não era qualquer jantar. Quando chegaram ao restaurante, um espaço reservado já estava esperando por eles. Havia velas na mesa. Flores. Luísa franziu a testa. Isso é muito romântico. Leonardo arqueou uma sobrancelha. Você parece surpresa. Ela riu baixinho. Eu estou. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, um sorriso nos lábios. Achei que você já tivesse aprendido que eu sou cheio de surpresas. O coração dela disparou. Ele estava tentando. Ele estava tentando mostrar que aquilo era real. Que ela era real para ele. E, pela primeira vez, Luísa começou a acreditar. A noite passou como um borrão. Ela nunca se sentiu tão feliz. E quando voltaram para o apartamento de Leonardo, ela sabia que algo dentro dela tinha mudado. Porque agora, ela estava pronta para aceitar. Quando ele a puxou para os braços, ela não hesitou. Não havia mais medo. Apenas amor. E naquele momento, Luísa soube. Ela não queria mais fugir. Ela queria ficar. Agora que Luísa aceitou seu amor por Leonardo,
Será que ele também está pronto para dar o próximo passo? O sol nascia sobre Paris, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O reflexo da luz atravessava as enormes janelas da cobertura de Leonardo, banhando o quarto em um brilho suave. Luísa abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do corpo dele ao seu lado. Leonardo dormia profundamente, um braço jogado sobre a cintura dela, como se mesmo inconsciente ele quisesse mantê-la ali. Ela o observou por um longo momento, absorvendo cada detalhe. Os traços fortes, a barba levemente crescida, os cílios escuros contrastando com a pele bronzeada. Nunca imaginou que estaria ali. Nunca imaginou que se entregaria a um homem como Leonardo Ferraz. Mas agora, o medo que carregava parecia menor. Ela sabia que o amava. A pergunta era: ele era capaz de amá-la também? Luísa sentiu o peito apertar. Por mais que ele tentasse, por mais que estivesse demonstrando um lado seu que ninguém mais conhecia, será que era o suficiente? Ela se moveu devagar, tentando não acordá-lo. Mas, antes que pudesse sair da cama, sentiu os dedos dele se apertarem ao redor de sua cintura. Onde pensa que está indo? A voz rouca e sonolenta ecoou pelo quarto. Luísa sorriu. Preciso levantar. Leonardo abriu os olhos devagar, o olhar cinza encontrando o dela. Mesmo com o rosto ainda marcado pelo sono, ele exalava autoridade. Não. Ela riu baixinho. Não? Ele a puxou para mais perto, a respiração quente contra o pescoço dela. Você ainda não entendeu, não é? Luísa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O quê? Leonardo a virou lentamente, até que estivesse sobre ela. Seus olhos estavam mais intensos do que nunca. Você é minha. O coração dela disparou. Leonardo. Ele passou os dedos pelo rosto dela, como se quisesse decorar cada detalhe. Eu sei que você ainda tem medo. Ela desviou o olhar. Ele sempre sabia o que ela estava pensando. Leonardo segurou seu queixo com delicadeza, forçando-a a encará-lo. Mas eu estou te pedindo uma chance. Os olhos de Luísa se arregalaram. Uma chance? Ele assentiu lentamente. Eu nunca quis isso antes. Nunca precisei disso antes. Mas agora, eu preciso. A voz dele estava mais baixa, carregada de algo que a fez prender a respiração. Vulnerabilidade. Leonardo Ferraz estava se entregando. O que você está dizendo? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Estou dizendo que quero você na minha vida, Luísa. Não por mais uma noite. Não por mais uma semana. Os olhos dela ardiam. Então, o que você quer? Leonardo ficou em silêncio por um momento. E, então, ele disse as palavras que mudariam tudo. Eu quero você para sempre. A cidade passava rápido do lado de fora do carro enquanto Leonardo dirigia, sua expressão séria. Ele segurava o volante com força, como se estivesse tentando se controlar. Luísa o observava em silêncio. Desde que ele disse aquelas palavras naquela manhã, algo dentro dela havia mudado. Agora, ela sabia que não precisava mais ter medo. Leonardo queria ficar. E ela queria o mesmo. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Ele lançou um olhar rápido na direção dela, e um sorriso surgiu no canto da boca. Você vai ver. Quando chegaram ao destino, Luísa sentiu o coração disparar. Era um aeroporto. Ela franziu a testa. O que estamos fazendo aqui? Leonardo desligou o motor e virou-se para ela. Quero te mostrar algo. Luísa saiu do carro, sentindo o vento bagunçar seus cabelos. À sua frente, um jato particular estava pronto para decolar. Ela olhou para Leonardo, confusa. O que está acontecendo? Ele sorriu. Confia em mim? Ela hesitou por um segundo. Mas então, soube a resposta. Sim. Leonardo segurou sua mão e a guiou até o avião. O coração de Luísa batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Quando entraram,
ele a levou até a cabine do piloto. Ela riu, surpresa. Vamos voar? Ele assentiu. Eu quero que você veja o mundo do jeito que eu vejo. Luísa sentiu o peito se apertar. E por que isso é tão importante? Leonardo virou-se para ela, os olhos brilhando. Porque eu quero compartilhar minha vida com você. O ar sumiu de seus pulmões. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Eu nunca quis ninguém do meu lado. Mas você mudou tudo. Ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Leonardo suspirou. Eu te amo, Luísa. O coração dela quase parou. Ele disse as palavras que ela achou que nunca ouviria daquele homem. Ela sorriu, as lágrimas caindo pelo rosto. Eu também te amo. Leonardo soltou um riso baixo, como se estivesse aliviado. Ele passou os polegares pelas bochechas dela, limpando as lágrimas. Então, vamos voar. E, naquele momento, Luísa soube que nunca mais olharia para o céu da mesma maneira.